né? Desde domingo a gente está falando, domingo foi sobre Lázaro e rico, né? Lázaro morreu, só recapitulando, o rico também morreu, e eles foram... Lázaro foi para o seio de Abraão. Eu disse que o seio de Abraão é antes do céu, né? Então todas as pessoas que passam, morrem, né? Segue-se o juízo, vão para o tribunal de Cristo. Os que são salvos vão para o seio de Abraão, aguardando a nova Jerusalém, tá certo? A nova Jerusalém está em construção, eu digo assim. E os que passam pelo tribunal logo após a morte, os que não são salvos estão condenados, então eles vão para um lugar chamado Hades. Hades ainda não é o inferno, né? É uma espécie de inferno, porque na verdade a palavra inferno significa lugar de tormenta. Tormenta. Às vezes a gente está num lugar tão atormentado, a gente diz esse lugar é o inferno, não é isso? Porque realmente é o significado da palavra inferno. Então o Hades é um lugar de tormenta, por isso que nós podemos também chamar de inferno. Mas ainda não é o fim, ainda não é a eternidade para aqueles que estão condenados. Para aqueles que estão condenados, a eternidade será aonde? No inferno, certo? É no lago de fogo e de enxofre, que está preparado para o diabo e os anjos caídos, na qual eles serão lançados após o milênio, ou seja, após 1000 anos da segunda volta de Cristo. Jesus ele veio uma vez, para preparar, ele vem a segunda vez para arrebatar a igreja, e ele vai vir depois de 7 anos a terceira vez no Monte das Oliveiras para buscar os remanescentes, os que serão salvos após os 7 anos de tribulação. Então vai começar o milênio, Então a partir desse dia, 1000 anos, o diabo será acorrentado, o diabo e os demônios serão acorrentados. A igreja, ela subirá para o seio de Abraão, Os que morrem hoje, antes da volta de Cristo, vão para o seio de Abraão. Mas quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, o que é que vai acontecer? Os que estão vivos e serão salvos, eles serão arrebatados, serão arrebatados. Esse corpo será transformado no corpo glorioso. Nós vamos com o corpo, com tudo, certo? Esse corpo será um corpo glorioso e nós seremos arrebatados. Os que estão no seio de Abraão, também eles passarão para a Nova Jerusalém. Nesse dia será inaugurada a Nova Jerusalém, tá certo? Lá onde em Mateus está dizendo que tem muitas moradas, Ele está construindo as moradas. Então nós vamos para lá. E pastor, em Tessalonicenses diz que quando Jesus vier, os que dormem ressuscitarão. Sim, os corpos, quando uma pessoa morre, o corpo que é da terra, ele volta para a terra. O espírito que é de Deus, ele volta para Deus. Independentemente de qualquer coisa, o espírito, ele volta para Deus. A alma, presta atenção, há uma diferença entre a alma e o espírito. O que volta para Deus, independente de qualquer coisa, é o espírito, não confunda. Agora, a alma, ela vai para o tribunal de Cristo e logo em seguida, ou ele vai para o Hades, ou vai para o seio de Abraão, tá certo? Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, então os corpos dos que já estão mortos serão ressuscitados, certo? Por quê? Porque para subir para Nova Jerusalém, não vai subir só a alma, vamos subir de alma e corpo, porém não será esse corpo corruptível. Que eu digo corruptível não é que causa corrupção, o corruptível é no sentido de um corpo que apodrece, que adoece, que envelhece, será esse mesmo formato, você vai com essa mesma carinha, só que mais bonitinho ainda, mais bonitinha, certo? Porém que se fizer um corte, não vai sair sangue, tá certo? Será um corpo glorioso, será outra matéria, tá certo? Então os que estão mortos ressuscitarão nesse sentido. Os corpos serão transformados em corpos gloriosos e subirão para Nova Jerusalém, juntamente com os que estão com as almas, com as almas que estão no seio de Abraão, porque as almas que estão no seio de Abraão voltarão para os corpos que estão mortos. Então cuidado, não pede para sair cremado não, viu? Depois, porque fica mais difícil. Quando não pede para sair cremado não, porque vai dar mais trabalho para poder, que Deus vai precisar desse corpo aí, tem cuidado. Por isso que o cristão, ele não manda cremar,
Deixa lá, do jeito deixa lá, só ficar só esqueleto, que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Tá certo? Por isso que os ossos do justo, ele é sagrado. Por isso que eu acredito que várias pessoas já ouviram falar nisso, que quando o macumbeiro vai no cemitério pegar ossos para fazer trabalho, quando é um osso de crente, se o coveiro não disser, vem um anjo e manda embora. Ou então a própria entidade maligna manda ele embora, não pode tocar. Mas geralmente, você pode perceber no cemitério público, porque no cemitério privado, os macumbeiros não entram. Mas nos públicos que os macumbeiros entram, todo velório, todo enterro, o coveiro ele pergunta, é crente? Ele pergunta, viu? Se for ali na Parangaba, se for no Bom Jardim, se for no São João Batista, ele vai perguntar, é crente? Por quê? Porque quando os crentes, quando entra o macumbeiro, ele não deixa tocar. O coveiro não deixa. Eu sei porque o próprio coveiro falou para mim isso aí. Eles não deixam, né? Aí, pastor, e por que o coveiro vai se envolver nesse assunto? Porque para o macumbeiro entrar, ele ganha dele. Para poder abrir as covas para tirar os ossos. Ele ganha a pontinha dele, mesmo porque ele vai ter que, né? Então, o que acontece? Quando é crente, o coveiro diz logo, não, isso aqui não pode não, que é crente. Ele já sabe tudo de quem é crente, do cemitério, tudinho o coveiro. E não pode, que é crente. E para título de informação, eu nunca fui macumbeiro não, mas nessa caminhada eu tenho aprendido muitas coisas do mundo espiritual. Quando o macumbeiro ele vai atrás de ossos, ele quer geralmente alguém que tenha sido enterrado às 3 horas da tarde. Então, se uma pessoa da tua família, se o coveiro lá disser, vamos marcar aqui para 3 horas da tarde, você pode prestar atenção que o coveiro ele gosta desse horário. Não, vamos botar aqui para 3 horas. A pessoa, não, eu quero 4. Não, vamos botar para 3. Porque os ossos das 3 horas, a pessoa que é enterrada das 3 horas da tarde, é a preferência dos macumbeiros. Que tem o mistério. Agora, se for crente, pode ter sido enterrado 3, 4 horas, meia-noite, não tem. Deus não deixa tocar porque os ossos são sagrados. Por quê? Porque quando Jesus voltar, quando Jesus. A Samanta já está dizendo ali para o esposo dela: ó, se eu for primeiro, não deixa eu enterrar 3 horas da tarde, não, viu? Acho que ele está pensando assim: ah, agora eu estou entendendo, porque naquele dia foi assim. É título de informação, viu? É isso que eu quero dizer. Então, os ossos são sagrados. Por quê? Porque quando Jesus voltar, nosso corpo vai ser transformado num corpo glorioso. Nós seremos os que morreram em Cristo, serão ressuscitados. Por isso que José, antes de ele morrer, ele fez menção dos seus ossos. Ó, depois que vocês saíram aqui do Egito, né, ele já estava profetizando. Ele sabia que depois de 400 anos Deus ia tirar a sua descendência do Egito. Então ele disse: leva os meus ossos daqui para a terra de Canaã. Não deixa aqui não, porque os ossos do justo é sagrado. Amém? Aí o que acontece? Então no dia do arrebatamento, os mortos ressuscitarão, os mortos dos salvos ressuscitarão, as suas almas que estão no seio de Abraão voltarão para o seu corpo, só que agora glorioso, e subirá com Jesus para a Nova Jerusalém. Amém? Nova Jerusalém. E pastor, e os que estão no Hades? Os que estão no Hades, eles continuarão no Hades ainda por mais um tempo, no lugar de tormenta. Depois de 7 anos do arrebatamento, Jesus voltará novamente, só que ele descerá sobre Israel, no Monte das Oliveiras, e ele levará os que se arrependeram durante os 7 anos de tribulação. Diz para a pessoa do que está ao teu lado: não queira ficar nesses 7 anos. Vai ser guerra. Quem ficar durante esses 7 anos vai ficar debaixo de uma ditadura do anticristo.
A Bíblia diz que vai haver tanto tormento na terra que será como picada de escorpiões e veneno de escorpiões. Então serão 7 anos de tribulação, terremotos, maremotos, tsunamis. Muitas coisas acontecerão na terra e não vai ter igreja não. Eu vou lá para Justidei hoje. Não, subiu, está mais nem aqui. Subiu. Não tem mais culto, não tem mais pregação. Agora... o único meio de você se arrepender é na marra. É onde você estiver, você vai se ajoelhar e chorar e pedir misericórdia a Deus. Por isso que nós devemos, como nós não sabemos a que dia, a que hora Jesus vai voltar, quem é que sabe aqui? A Bíblia diz que nem Ele mesmo sabe, apenas o Pai. Apenas Deus sabe o dia da sua volta. Então ele virá como ladrão. Não se sabe se é hoje, se é daqui a pouco, se é amanhã, se é na próxima semana. Mas a promessa é que ele vai vir voltar para arrebatar a sua igreja. E aqueles que não estiverem salvos, aqueles que não estiverem em Cristo, ficarão. Porque os que estiverem vivos serão arrebatados. Vai ficar só a roupa, vai ficar a carteira, vai ficar o celular. O celular não vai não, viu? Lá no céu não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem Orkut, nem Telegram. O celular fica. Portanto, você que é viciado aí no celular vai se acostumando, senão tu vai ter dificuldade lá no céu. Vai se acostumando. Mas o corpo será transformado. Na hora que Jesus chegou, deu o sinal, o anjo tocou a trombeta. Os que estiverem vivos e salvos serão transformados e subirão com Jesus. Os que estiverem mortos ressuscitarão em corpo glorioso e subirão com Jesus. Os que não estiverem salvos, vivos, permanecerão nos 7 anos. E os que não morreram nos 7 anos, né? Que muitos vão morrer durante os 7 anos. E os que já estiverem mortos, porém estão no Hades, vão ficar aguardando a segunda volta de Jesus. Depois vem um milênio, depois de 1000 anos, porque Satanás vai ficar amarrado durante 1000 anos. Satanás e os demônios ficarão amarrados 1000 anos na terra. Os justos estarão na Nova Jerusalém, nas ruas de ouro e de cristal. Lá não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá choro. É eterno. Porém, os não salvos, eles permanecerão no Hades por mais 1000 anos. Pastor Renato, depois desses 1000 anos, depois de 1000 anos vai ser inaugurado finalmente o inferno, o lago de fogo e de enxofre, preparado para o diabo e seus demônios. Nesse dia, o diabo será lançado lá junto com os demônios e os que estiverem no Hades. Aí pronto, agora é eternidade. Agora vai passar eternamente no inferno. Agora é o inferno. E os que estão no seio de Abraão irão para Nova Jerusalém. É eterno. Não haverá choro, não haverá dor. É eterno. Não haverá doença. É eterno. Os condenados vão para o lago de fogo e de enxofre. É tormenta 24 horas, também é eterno. É eterno. E é isso que vem falar a palavra aqui hoje. Esse texto ele fala da visão que Deus deu para João, nós chamamos João do Apocalipse. E no versículo 1, agora acho que você vai entender melhor o que foi lido. E vi um novo céu e uma nova terra, no verso 1 do Apocalipse 21. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Então veja bem, o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que é a primeira terra? Essa terra que nós estamos. O que é o primeiro céu? É o céu de Abraão, onde estarão lá os justos. Então já não há mais terra, já não há mais primeiro céu. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Olha aí. Que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É de graça. Diz, pastor, do teu lado é de graça. Quem vencer herderá todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. No versículo 8 e último: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então é a segunda morte. A primeira morte, se a pessoa não estiver salvo, ela vai na primeira morte para o Hades. Na segunda morte, após o milênio, a pessoa vai para o inferno. Pastor, que palavra pesada. É a verdade. Você precisa saber disso. Olha para a pessoa do teu lado, você precisa saber disso. Isso vai acontecer. Aí, pastor Renato, tu leu aí que quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos homicidas, né? Mas e quanto aos... Pastor, quer dizer que os tímidos também vão... Quer dizer que os tímidos vão para o inferno? Não. Essa palavra tímido, ela tem origem hebraica, certo? Ela significa outra coisa, ela significa medroso, mas não é o medroso no sentido da pessoa que tem medo de tudo. É no sentido de covardia. Então, esse tímido aqui são os covardes. Pastor, mas covarde de quê? São aqueles, né, porque João, ele estava tendo uma visão do Apocalipse. Ele estava vendo os 7 anos de tribulação, ou seja, ele estava vendo a perseguição que estava vendo por parte do anticristo. Então, quem ficar durante esses 7 anos, ele não poderá ser covarde. Se quiser ser salvo, ele não poderá se acovardar, ou seja, não poderá negar a Cristo. Porque esses também irão para o lago de fogo e enxofre. E muitas pessoas hoje, ainda antes dos 7 anos de tribulação, infelizmente têm se acovardado. Tem sido esse covarde aqui. Pastor, quando é que essas pessoas têm sido covardes? Quando por qualquer tribulação elas negam a fé. Quando vem qualquer tribulação, elas dizem que não vão mais para a igreja. Quando elas dizem que não vão, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou orar mais, eu não vou mais me congregar, eu não vou mais ser crente. Então esses daí também são os covardes dessa geração. São os covardes. E a Bíblia está dizendo que quanto a eles, né, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui nós vimos um pouco mais detalhado quem são realmente as pessoas que serão condenados, porque é uma questão sobre céu e inferno, todo mundo sabe, mas existe uma questão: quem realmente vai ser condenado ao inferno e quem realmente vai ser salvo para os céus à luz da Bíblia. Então a Bíblia nos traz muitas informações em relação a esses detalhes. Aqui no verso 8 nós vemos, né? Aqui já fala dos covardes, dos abomináveis, dos homicidas, dos fornicadores, dos feiticeiros, dos idólatras. Quem são os feiticeiros? Feiticeiro é quem trabalha, que faz trabalho de feitiçaria, macumbaria, ubandista, magia negra. Então são feiticeiros, né? E feiticeiro não é só aquele que se veste todo de macumbeiro, bota aquele turbante, né, aquelas coisas todas, né, e fica batendo tambor, não. Tem muita gente que está fazendo feitiçaria em casa mesmo, sem precisar de vestir de roupa, sem precisar de ir para o terreiro.
Tem muita gente que está fazendo feitiçaria em casa mesmo. Hoje o mundo das informações são muito vastas. Nós temos acesso a informações assim muito rápido, né? Claro, por causa da internet. E a própria internet ensina a fazer uma feitiçaria caseira. Aí prepara aí uma sopa, aí tu coloca um galinho de não sei de que, coloca aí uma pulga aí dentro aí coloca aí um pouquinho de sangue aí aí dá para a pessoa, pronto. Aí é igual o macumbeiro, é igual a mesma coisa. A inveja é um tipo de feitiçaria. A rebeldia, a Bíblia diz que o pecado da rebeldia é semelhante ao da feitiçaria. Então os rebeldes são igual a feiticeiros. Os invejosos são como feiticeiro. Os macumbeiros, entendeu? Pessoas que desejam mal, orações contrárias. Uma pessoa que faz uma oração contrária, pedindo a Deus que faça um mal com outra pessoa, então é um feiticeiro. Uma pessoa que deseja o mal para o seu próximo, ele é um feiticeiro. Uma pessoa que deseja a morte, uma pessoa que deseja a destruição de um casamento, a pessoa que deseja que outra pegue uma doença mortal, é um feiticeiro. E todos os feiticeiros não herdarão o reino do céu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Quero mostrar aqui mais um pouquinho a respeito de quem realmente está condenado. E nós precisamos saber disso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Primeiro Coríntios, 1 Crônicas. Então diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem são esses? No verso 10 fala: não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Aí cuidado aí os avarentos, mas eu acredito que aqui não tem ninguém avarento, graças a Deus. Nem os bêbados, nem os maldizentes. Olha os murmuradores, toma cuidado, murmurador. Mas eu acredito que aqui não tem nenhum murmurador. A Bíblia está dizendo que o murmurador vai para o inferno. Você sabia disso? Nem os roubadores herdarão o reino do céu. Aí tem gente que diz assim: não, mas beber não vai para o inferno. Onde é que diz que não pode beber? Onde é que diz na Bíblia? Está dizendo aqui, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino do céu. Quem são esses injustos? Está dizendo aqui que um deles são os bêbados. Está dizendo ali? Os bêbados, nem os bêbados herdarão. Mas pastor, a pessoa que bebe uma cervejinha, então um copinho de vinho, não é bêbado. Mas veja bem, nós sabemos que o diabo, ele quer apenas uma brecha. Ele quer apenas uma pequena brecha para poder passar, né? Nem entrar. Porque para entrar tem que escancarar, né? Uma pequena brecha para ele passar. Se o diabo sabe que se tu ficar bêbado, tu tiver o hábito, a cultura de viver se embriagando, então na hora que você tomar seu copinho de cerveja, aqui não tem ninguém, tenho certeza, mas serve de informação, na hora que a pessoa resolver tomar o copinho de vinho, ela está escancarando, não é uma brecha, ela está escancarando as portas para o diabo entrar, porque ele sabe que se tu tomar um copo, ele sabe que se tu tomar uma caixa, tu vai começar a ficar viciado. Tu tomou um copinho de vinho, mas sabe que se tu tomar uma garrafa ou duas, tu vai acabar ficando viciado, aí vai acabar virando um bêbado. Aí Jesus volta, aí para onde é que você vai? Porque o diabo já está condenado. Ele vai ficar amarrado com os demônios durante 1000 anos após a vinda de Cristo, e depois ele irá para o lago de fogo e enxofre. Já está condenado, só que ele não quer ir só, ele quer levar eu e você. E nós temos que ter cuidado
Aí tem gente que até pastores por aí, infelizmente, estão pregando nos altares. Não, mas beber não é pecado. Pecado é se embriagar. Pois vai bebendo um copinho de vinho, vai bebendo aí a tua cachaçinha, vai bebendo aí a tua garrafinha de cerveja, para tu ver onde é que tu vai parar. Eu já fui bebedor. A pessoa que bebe, que tem costume de beber, não, eu gosto de tomar uma cervejinha depois do expediente. Sempre vai ter o dia, porque é depois do expediente. É só a minha esposa está em casa me esperando, é só uma cervejinha. Mas sempre vai ter o dia que a esposa não vai estar esperando. Vai ter o dia que não é uma sexta-feira, é um sábado. Então vai ter um dia que aqui pode ficar até mais tarde. Aí não vai ser mais uma cerveja, vai ser uma caixa. O que bebe um copo, sempre tem um dia que ele bebe a caixa. Aí o que é que a gente faz? Bebe nada. Uma Coca-Cola, um suco de laranja, um copo d'água. Fecha a porta na cara de Satanás. Pá! Fecha a porta na cara dele. Porque ele quer levar a gente para o inferno. Ele não quer ir só, ele sabe que ele vai. Não tem para onde correr, só que ele não quer ir. Ele quer levar uma multidão com ele. E já basta a multidão dos demônios que já vai junto com ele, tá certo? Aí o que é que diz mais? No versículo 11. No versículo 11. E é o que alguns têm sido. Olha o que é que Paulo está dizendo. Está dizendo que algumas, porque Paulo escreveu isso para a igreja de Coríntios. Isso aqui ele não está falando com os que estão nos bares, não está falando com os que estão aí fora. Ele estava recomendando aos que estavam dentro da igreja. Aí ele diz o seguinte: e é o que alguns aqui têm sido, ou seja, já foram no passado, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então ele está falando isso, mas lembrando, aqui tem alguns que já foram bebedores, aqui tem alguns que já foram roubadores, mas estes já foram justificados e lavados pelo sangue de Jesus. Quem é que é lavado pelo sangue de Jesus? Amém, pessoal? E nós vamos continuar nos próximos cultos. Talvez na quinta-feira. Quem é que vem quinta-feira? Será que vai ter alguém aqui quinta-feira? Mas quanto àqueles que estão em Cristo Jesus, quanto àqueles que passarão pelo tribunal e serão salvos, viverão na Nova Jerusalém, participarão do banquete, porque Jesus, na última ceia, vou falar isso no próximo culto, na última ceia, antes da sua crucificação, ele diz: isso aqui é a minha última ceia até que eu volte. Ou seja, naquele dia haverá uma grande ceia no céu, tem um grande banquete preparado, ou seja, já está marcado uma grande festa. É Jesus com os apóstolos, com os patriarcas, está marcado uma grande mesa, uma grande ceia com aqueles que hão de herdar a salvação. Né? Ninguém... Teve uma vez que teve aí um vidente que disse: o mundo vai se acabar, o Jesus vai voltar hoje. Estava marcado, esqueci o nome dele, muito conhecido. Isso aí está com uns 8 anos atrás. Nostradamus, um negócio assim. Ele disse que ia voltar, estava a data marcada e tudo, está com uns 8 anos. Aí minha esposa, Renato, vixe, está aí ele. Renato, Jesus vai voltar. Já pensou se esse vidente aí estiver certo?
Já pensou se ele tivesse recebido uma revelação mesmo de Jesus voltar hoje? Aí, ô glória, bebê, vai ser maravilhoso. Lembra que Jesus disse que vai ter um jantar glorioso na segunda, quando ele voltar. Ele fez a última ceia na terra, mas quando ele voltar vai ter um jantar, uma ceia. Então isso é sinal que hoje nós não vamos ficar em casa, vai ter jantar. Aí vamos jantar fora hoje. Deixa ele voltar. A gente estava em casa assim, meio entediados. Eram umas 4 horas da tarde, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. No final de semana, eu não, bebê, se ele voltar, nós já temos para onde ir. Vai ter um jantar, uma ceia no céu. Vai ser forte, vai estar Jesus, vai estar os apóstolos, vai estar João, Tiago, Pedro, vai estar Abraão, Isaac, Jacó. Vai ser forte, nós vamos se sentar à mesa com eles hoje. Eita glória. Quem aqui quer participar do jantar? Os patriarcas. Se é glorioso a gente se sentar para jantar com os irmãos, com os amigos, com os parentes, né? Já é glorioso, já nos deixa alegres. Imagine a gente lá sentado com Abraão, com Isaac, Jacó, né? Imagina aí lá, Alex, lá, não, mas vai morrer agora não, Alex. É só no arrebatamento. Acho que o Alex está pensando, o pastor está me perseguindo. É só no arrebatamento. Imagina aí a gente sentado lá na mesa e sim, Jacó, como é que foi aquela pedra, tu fez de cabeceira, como foi aquele negócio ali? E Labão te enganou, não foi aquele negócio todo? A gente olha para Abraão, Abraão, sim, como é que foi? Tu levou Isaac naquele dia, subiu lá no Monte Moriá, não foi? Aí de repente, como foi? Tu ouviu a voz de Deus dizendo para... Imagina, gente. Vai ser forte, eu estou ansioso por este dia. Foi o Miqueias, ó. Miqueias, vigia, diz assim, vigia Miqueias. Então nesse dia, vai ser o dia que nós vamos nos despojar desse corpo. Então nesse dia, é o dia que nós vamos despojar nesse corpo. Nós vamos receber a unção da eternidade. Os que serão salvos. Nós receberemos a unção. Você sabia que a eternidade, eu vou falar isso mais profundamente mais na frente, eu estou só dando uma pincelada. A eternidade é um tipo de unção. É um tipo de unção. Por quê? Porque a eternidade, quando ela chega, o nosso espírito, a nossa alma, ela se despoja, ela sai desse corpo corruptível. Ele sai, ele se desprende desse corpo corruptível. Certo? Então, quando nós falamos em avivamento, nós falamos a unção do Espírito Santo. Nós podemos dizer que existem níveis de unção, existem níveis da presença de Deus, e à medida que nós subimos desses níveis, a tendência é que a gente venha aos poucos perder o controle desse corpo. Você já percebeu isso? Você já percebeu que quando você está orando realmente no Espírito, que eu digo, quando você está orando no Espírito, quanto mais tempo você passa na presença de Deus, você começa a perceber que seu corpo fica cada vez mais parado. Quem já passou por uma experiência comum de quem ora no Espírito, que chega a um certo nível que você não consegue mais nem mexer, você mexe o pescoço, mas dá um pouquinho de dificuldade. Você vai mexendo a cabeça e dá um pouquinho de dificuldade. Até para você olhar a hora, dá um trabalho. Quando eu estou orando, quando chega a um certo nível de unção, às vezes eu quero ver a hora, estou aqui de joelho, com o celular na minha frente aqui, só para ver a hora, eu boto o celular para ficar vendo a hora. E às vezes eu estou num nível de unção tão forte, e não é os mais fortes, na verdade é um dos mais básicos, é dos mais rasos,
que para conseguir apertar o power do celular, para poder acender a tela, para ver a hora, a mão só falta não chegar. Falta não ter força de botar o power. Para virar o pescoço, para ver a tela, só falta não ir. Às vezes eu desisto, às vezes eu deixo para lá, não consigo. Quem já passa? Isso é simples, isso é razoável. Eu acredito que pessoas já passam, são acostumadas, né? A Rejane, acostumada a passar. Não, Alex ainda não. Elivelta ainda não. Vamos passar. A irmã ainda não. Ainda não, vamos passar. Vamos passar para essa Larissa ainda não. Ah, não, está orando pouco. Tá orando, mas vamos passar, porque aí ainda é raso. Isso aí ainda é raso, tá certo? E à medida que nós vamos buscando, vamos ali mergulhando, você pode parar e desistir daí. Mas se você continuar, você vai entrar em níveis mais profundos de unção. E a tendência, porque é que fica difícil mexer o corpo, à medida que vai entrando em níveis profundos de unção. Por que é difícil? Porque é como se o espírito estivesse aos poucos se deslocando do corpo. Falando de coisas profundas, viu? É como se o espírito aos poucos estivesse deslocando do corpo. E isso é uma experiência fantástica. Porque nessa hora não há mais preocupação, fica parecendo o céu. Fica parecendo o que está escrito em Apocalipse, onde nós vemos o primeiro texto, Apocalipse 21, a partir do versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vai, Miquel. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte para aí. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Então, por isso que eu estou falando que a eternidade é comparado à unção, porque à medida que nós vamos buscando o Espírito Santo em oração, parece que nós estamos caminhando para a unção da eternidade, porque a unção da eternidade é justamente isso que nós sentimos, porque nessa hora Deus limpa dos nossos olhos toda lágrima. Quando você está em oração, quando você está mergulhado em níveis profundos, você pode estar passando por um problema grande e terrível, você pode estar chorando por estar passando por uma situação muito difícil, mas nessa fase da oração, nessa hora as nossas lágrimas são enxugadas, já não há mais choro, já há alegria. Nesse momento da oração não há mais morte, nesse momento da oração nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então à medida que nós vamos orando, até parece que o espírito está saindo do corpo, a gente começa a perder o controle do nosso corpo, dos nossos braços, das nossas mãos, é porque é como nós se estivéssemos morrendo realmente, nós estamos nos deslocando, nós estamos, é como se estivesse a caminho da eternidade. E nesse momento da oração, é como eu já estava dizendo, não há mais dor, a enfermidade é curada. Nesse momento da oração, as dores físicas, se tiver, elas desaparecem, as enfermidades físicas, elas desaparecem. Nesse momento da oração já não há, agora é alegria, não há mais pranto de tristeza, mas há alegria, ou seja, desaparece a tristeza, desaparece a dor, desaparece o lamento, e agora a alegria. E por quê? Porque as primeiras coisas são passadas. O que é que acontece em níveis profundos de oração? As primeiras coisas são passadas. O que é as primeiras coisas? É a confusão, é a aflição, é a necessidade, é a luta que você está passando, é a perseguição, é aquela pessoa que está no seu pé e não deixa em paz, é essa enfermidade que não tem cura. Então nesses momentos de oração, as primeiras coisas, a enfermidade, a confusão e a aflição já são passadas. E para nós alcançarmos a eternidade, a alma e o espírito saem do corpo.
Você pode ver, claro que todos sabem disso, que quando a pessoa alcança plenamente a eternidade, a alma não tem mais domínio nenhum sobre o corpo, é ou não é? Depois que a alma sai do corpo, você pode pegar no corpo, você joga para um lado, joga para o outro, não tem mais domínio, é igual um boneco de pano, é ou não é? Porque a alma não domina mais o corpo. E quando nós estamos em oração profunda, pouco a pouco nós vamos perdendo o domínio do nosso corpo, porque nós estamos em caminho à unção de eternidade. A ponto de certas pessoas entrar em arrebatamento. A ponto de certas pessoas passarem por uma experiência de arrebatamento espiritual, a ponto de algumas pessoas chegam a este nível de oração, a ponto de realmente o espírito e a alma sair do corpo, sair, literalmente sair, não de forma imaginária, mas realmente a ponto de a alma subir, olhar e ver o corpo. Existem níveis de oração, a pessoa ainda não morreu, ainda não partiu, é níveis de unção em oração. Quem que deseja alcançar a unção da eternidade, chegar a este ponto de se deslocar? Porque, pastor, mas que graça tem eu sair do meu corpo? É um nível de unção, é uma experiência espiritual. Mas que graça tem? Sabe que graça tem? Porque esse corpo, a Bíblia diz que esse corpo é corruptível. Sabe o que a Bíblia diz? Que esse corpo ele tem um coração, esse corpo habita uma alma, e nesse corpo é onde dá as origens, as concupiscências da mente. Existe uma mente nesse corpo, e é onde saem os pecados, onde sai as invejas, onde saem os maus sentimentos, é dessa mente, é deste corpo. E quando você chega a uma certa unção na sua vida, você já não tem mais esse mau sentimento, você já é liberto da inveja, você já é liberto da concupiscência da carne. Porque agora você está deslocado desse corpo corruptível. Agora você não é mais dominado. A partir do momento que você alcança a unção da eternidade, vamos chamar assim, você já não é mais governado por um corpo corruptível, mas agora é seu espírito que governa a sua vida. Pronto. Eu ia explicar isso outro dia, mas acabei explicando. Quando chega a este nível espiritual, você é liberto plenamente. Você não é mais governado por um corpo que se corrompe, por um corpo fraudulento, por um corpo que tem maus desejos. Agora os seus pensamentos, as suas imaginações é regida pelo Espírito, porque o seu espírito se deslocou dessa carne, se despojou. Não foi Paulo que disse que aqueles que andam no Espírito, que são novas criaturas, devem se despojar do corpo dessa carne? Paulo estava falando de coisas espirituais profundas, porque ele mesmo teve a experiência de arrebatamento. Então ele sabia muito bem o que era de se despojar dessa carne. Imagine. É por isso que homens e mulheres que serão usados nas mãos de Deus nesses últimos tempos, antes do arrebatamento, devem ser pessoas que tenham forte intimidade em comunhão com Deus. Devem ser pessoas que são acostumadas a viver níveis de presença de Deus em oração. Porque para ser usado nesses últimos dias, para ser usado no avivamento do Espírito Santo que já começou a manifestar na face da terra, tem que ser alguém que seja despojado dessa carne corruptível, que seja alguém que seja despojado desse corpo pecaminoso.
pecaminoso. E a única forma de você se despojar é morrendo. Mas eu não falo da morte final, eu não falo da morte física, eu falo da morte espiritual. Pastor, onde é que tem isso? Onde é que tem? Não é a morte do corpo em relação ao espírito. Onde é que está isso na Bíblia? Não foi Paulo? Também ele disse: por amor de vós, por amor da obra, por amor do meu Deus, nós morremos todos os dias. Aí. Você acha que uma pessoa que tem experiências, revelações profundas com Deus, Paulo chegou a ter, ser arrebatado mesmo em espírito? Você acha que quando ele fala, por amor de vós, nós morremos todos os dias, você acha que ele está falando assim por parábola? Você acha que quando ele fala morrer por amor de vós todos os dias é apenas uma metáfora? Não, Paulo ele era acostumado a morrer todos os dias em oração. Quando nós alcançamos níveis de oração profundos, a ponto de alcançar um arrebatamento, a ponto de não ter mais o controle desse corpo, dessa carne, isso é morrer todos os dias por amor a Cristo. À medida que você nega-se a si mesmo, você nega a vontade desse corpo corruptível. Isso só é possível através de oração. Muita oração, não é pouca. Não é 5 minutos de oração por dia. É muita oração. É uma vida de oração. É uma vida entregue em oração. É uma vida consagrada a Deus. Então apenas dessa forma é possível morrer para Cristo todos os dias na terra. É possível morrer sem sair deste mundo. É possível morrer todos os dias por amor à obra. É possível morrer todos os dias por amor aos perdidos. É possível morrer todos os dias somente de joelhos dobrados, somente em muitas horas de oração diária. É possível ser um avivalista desse último tempo. Entenda. Por isso que Deus está separando uma fatia de homens e mulheres nesses últimos tempos que serão usados dessa forma. E o próprio Espírito Santo está conduzindo esses homens e essas mulheres em toda a terra à oração. Está conduzindo o Espírito Santo nos últimos dias. Está conduzindo em meio a uma frieza espiritual tão grande que existe na igreja hoje, em meio a tanta corrupção que há nos altares, tantos roubos, tantos adultérios nos altares, em meio a todos esses escândalos, Deus está levantando homens e mulheres de Deus que querem morrer todos os dias em oração, porque só poderá ser usado assim. Pessoas impuras não poderão ser usadas. Pessoas que uma hora está no céu e outra hora está no inferno não poderão ser usadas. Pessoas que estão em cima do muro não poderão ser usadas. Onde é que está isso, pastor Renato? Lá em Apocalipse que está dizendo que ele vai vomitar o frio e o morno. Ele vai vomitar os mornos. Não seja seja quente ou frio, não seja morto, porque os mortos, ele vomitará. Os que estão em cima do muro, ele vomitará. Tem que buscar o céu. Os que estão entre o céu e o inferno, ele vomitará. Tem que buscar os céus. E a única maneira de achar os céus, sem sair dessa terra, sem precisar preparar um funeral, é morrendo todos os dias em espírito. Em espírito. Você vai orar até você perder a noção do seu corpo. Isso é possível. Você vai orar até perder o governo dos seus membros. Alguém vai falar com você e você não vai conseguir se mexer. Você vai estar em plena consciência, acordado,
mas você está numa profundidade de oração tão grande que você não consegue se mexer. Alguém está te chamando, mas você não consegue se mexer. Alguém está dizendo: Júnior, vem cá, mas ele está no quarto de joelho sem conseguir se mexer. Alguém está dizendo: Alex, vem me ajudar. Ele vai estar de joelho dobrado naquela sala sem conseguir se mexer. Alguém vai dizer: Elivelto, me ajuda aqui, vamos acular. E ele vai estar de joelho dobrado sem conseguir se mexer. E o que foi que aconteceu contigo, Júnior, Elivelto, Alex? O que foi que aconteceu contigo que está desse lado? O que foi que aconteceu contigo que está desse outro? O que foi que aconteceu com o Diego? Eu morri para Cristo. Por amor a Cristo. Estou morto, não me perturbe. Você vai estar no seu quarto em oração. Antes de você sair para orar, você vai dizer para os seus parentes: não me perturbe, que eu vou aqui no quarto morrer um pouquinho, depois eu volto. E se você insistir em me perturbar quando eu estiver lá, não vai adiantar, porque eu vou estar morto, não vou poder me mexer. Talvez depois de umas 2 horas eu consiga, eu volte. É semelhante aos que dormem. Aos que dormem, que eu digo, os que passaram para o outro lado. Eles se despojaram dessa carne corruptível. Os que morreram, que eu digo, os teus parentes, os teus amigos, todos que já morreram e estão com Cristo, eles se despojaram dessa carne. É por isso que a palavra que está dizendo que lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E nós podemos viver a eternidade aqui. Pastor, isso é coisa de louco. Paulo também não disse que os crentes se converteriam pela loucura da pregação? Se eu estiver pregando coisas normais, então eu estou fora da Bíblia. A Bíblia diz que os crentes, eles vêm para Cristo pela loucura da pregação. Então eu tenho que pregar loucura. Se eu pregar coisa normal, eu estou fazendo errado. Para os que perecem é loucura, mas para os crentes é poder de Deus. E é por isso que já está revelado. Os profetas dos últimos dias serão usados com coisas gloriosas, serão usados com poderes sobrenaturais. Os profetas dos últimos dias estenderão as mãos e acontecerão sinais nos céus. E eu quero te dizer que nós já estamos nos últimos dias, e Deus está preparando os profetas destes últimos dias. Os últimos dias não vai ser as próximas gerações. Nós já estamos vivendo nos últimos dias. E Deus está preparando e está procurando alguém que queira morrer por amor a Ele todos os dias, para ser usado com milagres, com sinais, até no céu. Não se apavore se daqui para amanhã, para a próxima semana, para o próximo mês, ou antes de terminar esse ano, você vê algum profeta fazer assim, pum, e dar um trovão. Tem gente que está sendo preparado para isso e já está próximo.
Tem gente que está de trás das malhadas, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém sabe onde é que ele está, mas Deus está preparando. E nos próximos dias, Deus vai tirar de trás das malhadas. E quando eles estenderem as mãos, vai ser que nem Elias. Vai dizer: terra, para de chover. Quando Elias disse isso, passou 3 anos sem chover na face da terra. Mas quando Elias estendeu as mãos de novo, volta a chover. Então voltou a chover na face da terra. Não te escandalize quando tu vê isso acontecer nos próximos dias. Vai acontecer. Diz para a pessoa do teu lado: vai acontecer. Diz para ela: vai acontecer. Diz: vai acontecer. E homens e mulheres de Deus que estiverem vivendo este nível espiritual, vai viver momentos fortes, vai viver momentos. Ali está falando da Nova Jerusalém, ele está falando depois da morte física. Mas quando a gente se posiciona, quando a gente dobra o joelho, quando a gente tem uma vida de consagração ao Senhor, em oração a gente procura morrer por amor a Cristo todos os dias, aquilo ali se cumpre na terra. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. E a angústia do coração, a angústia do teu coração, no profundo do teu ser, no escondido do teu ser, passará. Coisas que tu deseja, está lá dentro, ó, tá lá dentro, tu nem fala. Mas coisas que teu coração deseja, coisas que tu já desejou, coisas que tu já almejou desde a tua infância e tu não pôde ter. Tu não alcançou o que tu queria, o que tu desejava. Eu vejo tu desejando coisas e tu não alcançou o que tu desejava. E por isso tu tem um sentimento de frustração. O Espírito Santo está bradando dentro do meu coração, dizendo: diga para ela, tem uma vida dedicada à oração e consagração, porque Deus vai sarar a dor da tua alma, Deus vai sarar feridas da tua alma, Deus vai curar a angústia da tua alma, e coisas que tu não viveu, tu viverá. Coisas que tu não alcançou, tu alcançará. Coisas que tu não conquistou, tu conquistará. O que tu pediu e não te deram, Deus te dará. Porque tu não foi chamada para ser a frustrada. Quem disse? É o diabo. Mas ele é o pai da mentira, lembra-se. Tu não foi chamada para ser frustrada e nem derrotada. Tu foi chamada para ser vitoriosa. Serão enxugadas as tuas lágrimas. Quem olha aqui para ela não está vendo lágrima, mas Deus me revela pelos olhos espirituais lágrimas. Deus enxugará as tuas lágrimas. Olha o que está escrito: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Recebe, abra a mão. Enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. As coisas passadas já se passaram. Eis que Deus fará coisas novas. Coisas novas na tua vida. Coisas novas na tua vida. Em áreas da tua vida. Aleluia. Na família. Na tua vida sentimental. Eu não sei se tu é casada, se tu não é. Se tu tem namorado, não tem. Mas eu vejo vida sentimental. Deus fará coisas novas. Coisas novas. Coisas novas. Vem só para receber hoje. Receba essa palavra na mão. Ai, eu vou bater, viu?
Senhor Deus, nós oramos. Fica de pé, eu oro aqui um minuto. Fica de pé. Essa noite é avivalística. Ela é avivalística. Deus veio hoje para mexer com as tuas estruturas. Tem quantos? Quantos foram tocados na estrutura? Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Recebe renovo. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo, pelo poder da palavra, abriu uma porta aí no teu coração para você ser tocado, se isso te deu sede, então começa a receber renovo, começa a receber o toque de Deus, começa a receber da porção do Espírito Santo. No verso 6 diz: e quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A fonte da água da vida nós receberemos na eternidade, mas nós poderemos ter experiências de fonte de água da vida de forma terrena. Se desloque do seu eu. Se desloque dos seus pensamentos. Se despoje das suas preocupações. Se despoje do seu corpo carregado. O seu corpo carregado. Se despoje e beba da água da vida. Na eternidade não há preocupação com dívida, não há preocupação com conta atrasada. Viva este momento agora. Se despreocupe agora da dívida, da conta atrasada do dia de amanhã. Viva essa experiência agora e beba da água da vida agora. Continue no Espírito. Essa jovem de azul aí, Deus tem algo especial contigo. Deus tem um chamado contigo. Tu não é para viver de qualquer vida, nem de qualquer maneira. Tu não é para jogar a tua vida pro vento. Porque tu tem um chamado, tu tem uma especialidade com Deus. Portanto, pega dessas palavras que tu ouviu hoje e faz uso dela. Porque tu viverás experiências sobrenaturais com Deus.
Se tu fizer uso de tudo que foi dito aqui, colocar em prática, tu viverás experiências sobrenaturais com Deus em oração. Tu terás experiências de visões. Eu vejo Deus te dando visões. Eu vejo Deus te revelando coisas ocultas. Eu vejo Deus de alguma maneira falando contigo. À medida que tu vai aos pés de Jesus. Se tu buscar, não sei como é que é a tua vida, mas se tu buscar a face do Senhor, não sei nem se tu é crente, se tu é católica, mas Deus me mostra que se tu buscar a face do Senhor, se tu buscar a face dele, tu não vai ser uma cristã de qualquer maneira. Deus vai te levar em níveis profundos, porque tu tem um chamado espiritual. Tu tem um declínio para o lado espiritual, para sonhos de revelação. Deus te mostra coisas em sonhos. Deus coloca intuição no teu coração. Quando tu diz assim, não vai dar certo, é tiro e queda, não dá certo. Quando tu diz assim, eu estou sentindo dentro de mim, dentro do meu coração que vai dar certo, é tiro e queda, vai dar certo. É a intuição. E quando tu sonha, alguns sonhos, muitos sonhos são de revelação. Eu te vejo no mundo espiritual. Estou olhando para você, eu estou te vendo no mundo espiritual. Eu estou te vendo despojado desta terra, mas não na morte física, mas na busca do Espírito Santo. Ai, quando Deus quer usar a tua boca, tu fala e acontece. Ai, aí Deus manda dizer para tu, diga para ela que busque a minha face em oração. Busque o nome, busque o Espírito Santo, que Deus vai te fazer de um vaso de honra na terra. Eu estou olhando para tu, eu te vejo um vaso de honra na terra, usado nas mãos do Senhor. Eu vejo tu com as mãos estendidas, pegando na mão de outras pessoas em oração, e Deus te mostrando o oculto e o escondido sobre a vida da pessoa. Tu vai alcançar isso mediante oração. Tu é assim ou não é? Tu tem intuição das coisas. Tu tem sonho, Deus tu tem sonho de revelação. Tu diz, ó, não vai não, eu sonhei, né? Assim ou não é? Seja evangélica, pois Deus quer te usar. Não perca tempo. Não perca tempo. Você já aceitou Jesus? Pois quando você quiser aceitar Jesus, vem aqui, fala conosco, nós vamos orar por você na mesma hora. Quando você se decidir, você vem aqui que a igreja vai estender as mãos e vai orar por você. Eu não estou te chamando para mudar de religião. Eu não estou te chamando para usar roupa de crente. Eu estou te chamando para entregar a sua vida àquele que vai mudar a tua vida. Entregar a tua vida a Ele. Aquele que quer te usar. Aquele que quer aprimorar o dom que está dentro de ti. O dom que está dentro de ti. Ele quer aprimorar para Ele usar. Porque o diabo tem sede de ti. O diabo tem sede de ti. Mas Deus quer te restaurar a tua vida. A tua mão, recebe. Vou bater aqui. Depois que eu bater aqui na tua mão, eu vou sair. Algo vai acontecer na tua vida nos próximos dias. De bom. Só vamos encerrar. Senhor Deus, nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.